Este podcast é patrocinado pela BRZ Insurance. Hoje vamos dar início a mais um episódio do Imigrante Rico. E nada melhor do que um grande amigo, empresário, um cara pai de família, homem de Deus, que tem uma história magnífica para contar. E não é aquela história da fronteira que atravessou, não. O cara veio semi-planejado, com planejamento. E ele vai explicar para você como que isso é possível. Ele faz parte de quê? Ele faz parte da nova onda de imigração hoje que vem para os Estados Unidos. E nada melhor do que meu brother, Henrique de Pierre. Bem-vindo, o brasileiro, intraempreendedor, natural do estado de São Paulo, formado em Direito, trabalhou na indústria financeira, a gente tem alguma coisa em comum. Pois Cara, bem-vindo, irmão. Ô, irmão, valeu. Preparado aí para contar essa história hoje? Opa, com certeza, meu irmão. Obrigado pelo convite. Você é um cara que eu admiro muito, você sabe disso. O sentimento é mútuo. Desde que eu cheguei aqui, você foi uma das primeiras pessoas que eu conheci, por mais que seja por telefone, mas Sim. Quando eu conversei com você, eu falei, poxa, esse cara é diferente, esse cara é gigante. Eu preciso. E você falou, ó, passa aqui uma hora, toma um café comigo. Eu passava de bike aqui para ir no inglês. Você falou, ó, é uma rua acima, passa ali. E eu sempre falo, nossa, preciso parar ali para conversar com aquele cara. Aquele cara é... E depois a gente ficou amigo, né? Que bom que amigo, profissional. Profissional, admiro muito. Deus faz as coisas de forma mágica. Com certeza, cara, com certeza. Sem dúvida. Agora minha avó tá curiosa, cara. Vamos O lá. que é intraempreendedor? O intraempreendedor é o cara que empreende. No Banco Inter? Não. É intra, né? É intra de interno, né? Dentro de um negócio de alguém. Então, você dentro da sua empresa, A gente vai você chegar lá, então a pode gente vai ter contar essa história. intraempreendedores ou as pessoas que tenham essa visão. Porque hoje eu empreendo dentro de um negócio de alguém, dentro de um business já existente. Entendeu? Isso que é o intraempreendedor. Chegou lá, cara. Conta. Porque você é natural de São Paulo. Sim. Você não é de Valadares. Não, sou Então, do interior de São Paulo. Interior de onde? Interior de São Paulo? De Guaíra. Guaíra. Fica no norte do estado de São Paulo, divisa com Minas. Tem muita gente. Tá explicado. Então eu ia perguntar Guaíra, como é que é esse negócio? Então já tinha alguém de Guaíra aqui nos Estados Unidos? Como é que era essa? Não tinha nada. Como é que surgiu essa vontade? Cara, eu trabalhava em banco, trabalhei no Santander por quase 10 anos. E na época que eu trabalhava no Santander, Em Guaíra mesmo? Em Guaíra mesmo. Eu comecei em Guaíra, depois eu fui para Miguelópolis, né? Se Miguelópolis, você pensa, lá né? do Miguelito. Isso, Miguelópolis é a última cidade ali antes do Rio, né? Que depois já é Minas. E depois eu fui para Barretos, depois para Bauru. E o Santander tinha um programa de expatriação, né? De profissionais. Ele chamava Futuros Diretivos. Que era, ele expatriava, você podia ficar 2 anos num país da sua escolha e depois 2 anos em um país que o banco escolhia. E depois você voltava já com um cargo diretivo lá para o Brasil. E esse programa ele me atraiu e eu quis participar dele. Tinha alguns requisitos a se cumprir e eu estava buscando isso, né? Só que não deu certo. Acabou que passou o prazo, tinha uma idade para conseguir atingir. Eu tinha que atingir um certo cargo, né? Um nível profissional ali. E não deu certo. E você começou sempre no banco comercial? Como que foi? Qual que era a sua função no Santander? Como que você começou? Eu comecei vendendo empréstimo consignado para aposentado. Rapaz, você vendia aquele produto bruto. Aquele produto bruto. E para funcionário da prefeitura. E você já era formado nessa época? Eu era formado. Eu estava fazendo direito. Eu estava então você fez direito direito. enquanto você começou no Santander. Isso. Eu estava no primeiro ano de direito, eu comecei a trabalhar no Santander como terceirizado. E eu sempre tive pessoas boas que me auxiliaram. Eu sempre tive gestores muito bons, muito competentes. Então sempre teve mentores bons dentro da empresa. Sempre tive mentores bons. Cara, eu falo isso aqui que um dos fatores, tá? Ó, fica ligado. Um dos fatores que leva o imigrante a ter sucesso na terra do Tio Sam, em qualquer lugar do mundo, foi o que o cara falou. Com certeza. Mentores. Com certeza. Essa já é a primeira.
É isso aí, é verdade. Então, assim, eu me lembro que eu era terceirizado. E o terceirizado é assim, abaixo de mim era só o faxineiro. Então, assim, e o gerente do banco, eu lembro que o banco perdeu a folha de pagamento para outro banco. E o gerente do banco falou assim, ó, liga pro prefeito e marca uma reunião com ele para ele não tirar essa folha daqui. Eu falei, poxa, mas não, você conhece ele é amigo da sua família, assim, como é cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo. Ele não era de lá, ele falou, não, você vai ligar para ele. Hoje eu penso naquilo e falo, poxa, o cara me encorajou, ele sabia que não ia dar certo, assim, que tinha uma grande chance, porque já era um contrato que estava assinado. Mas o que ele queria fazer comigo era me dar mais confiança, era me dar... Era elevar a minha autoestima. Te expor. E funcionou, porque eu me senti importante, eu me senti bem, relevante, eu bati todas as metas, então assim... Mas o contrato não veio? Não veio, porque ele já tinha assinado. Então assim, ele tinha assinado um contrato, ele vendeu a folha para outro banco por R$2 milhões na época. Então assim, nunca que ele iria voltar atrás, porque eu falei com ele. Mas... o que eu achei interessante do meu gestor foi que ele me deu essa oportunidade e me encorajou a fazer isso. Desafio ali, né, cara? Desafio. Então... E aí você passou essa meta, foi desenvolvendo, você continuou estudando? Eu continuei estudando direito. Lá pro 3º ano eu falei, poxa, acho que não é isso que eu quero fazer. Eu falei, acho que meu negócio é mais business, é administração, mas só que eu nunca gostei de não terminar as coisas. Eu falei, caramba, eu vou terminar e depois eu faço um MBA. Entendeu? Era minha mãe que estava pagando, era os meus pais, né? Eu falei, poxa, eu não vou parar no meio do caminho e rasgar o dinheiro deles. Então, assim, nem que seja para conhecimento, para aprender a falar melhor, escrever melhor, eu vou fazer esse curso até o final. Você chegou até o final? E aí eu cheguei até o final, formei em Direito. Concluí, entendeu? E aí eu comecei logo em seguida um MBA. Comecei a fazer um MBA em Gestão Empresarial. E foi nessa época que você conheceu sua esposa, mais ou menos? Não, minha esposa veio bem depois. Eu conheci ela lá em Barretos, na agência do banco. Ela era minha cliente. Então... Foi na festa de Barretos, não? Não foi não. Foi lá no banco mesmo, era minha cliente. Então foi bem Vocês viram um pouco que você mais tinha pra direito frente. em comum? Ela uma pessoa muito inteligente, me cativou assim pelo jeito de conversar, embora ela seja 10 anos mais nova que eu, mas quando eu conversei com ela, eu falei, poxa, ela é muito inteligente, é uma pessoa muito pra cima, muito alegre, e foi amor à primeira vista, né? Então eu falei, poxa, eu preciso, né? E era cliente, mas eu falei, poxa, como é que eu vou ligar, né? Eu tinha aquela ética ali que eu não podia. Já tinha acesso ao Private Identifiable Information, PII dela. Exatamente, mas eu falei, poxa, como é que eu vou assediar, né? Tipo assim, ligar, convidar para sair. Foi assim, uma coisa bem tenso, né? Que depois acabou dando certo. A gente... Sim, vamos ali pegar um X-tudo. Vamos... Pastel na feira. Pastel na feira, entendeu? Aí nos encontramos. E... Que legal, cara. Aí você fez o MBA e tudo isso ao mesmo tempo trabalhando no Santander ainda. Tudo isso trabalhando no Banco Santander, entendeu? Aí eu passei por várias cidades, né? Eu passei por Miguelópolis, que eu fui a minha primeira promoção como gerente. E a gente chegou lá, Miguelópolis era a última cidade no ranking do estado, né? Uma cidade que dava muito prejuízo e aí a gente conseguiu colocar ela em primeiro lugar. Eu saí de lá, a cidade era em primeiro lugar do ranking dentro do estado de São Paulo, como a agência que dava mais lucro e estava batendo, aliás, não mais lucro, né? E qual que foi o segredo? Eu tava com muita vontade, né? Muita força. Eu tenho uma frase que é o seguinte: quem tem vontade tem metade. Então, eu sempre carreguei essa frase comigo e quando eu cheguei lá, eu falei, bom, todo mundo lá era conhecido como cemitério de gerente. Todo mundo que ia para lá ia para aposentar, porque era uma cidade que meio que empatava, então as pessoas iam para lá meio que para aposentar. E eu lembro quando eu cheguei lá, uma menina que estava saindo, tinha sido promovida, ela era caixa e tinha sido promovida para gerente numa outra cidade. E ela agradecendo todo mundo, e ela deixou bilhetes para todo mundo escrito. E para mim, ela não me conhecia, mas ela falou assim, Henrique, seja bem-vindo, tal. Miguelópolis é uma cidade boa, basta ter bons olhos para enxergar. E eu peguei aquilo, falei, é verdade. Tudo depende dos nossos olhos. Sim. Os olhos são a janela da alma. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo vai ter luz. Mas se os seus olhos forem ruins,
grandes trevas vai habitar em você. Então eu peguei aquilo, falei, eu vou olhar isso aqui como minha grande oportunidade. Eu não vou olhar aqui como um cemitério de gerente, como um lugar ruim. Eu vou olhar com bons olhos. Você olhou como um gestor de turnaround. Exatamente. Como é que eu vou virar isso aqui ao contrário? Exato. Eu falei assim, eu também estou com a melhor oportunidade da minha vida. Porque se você vai para um lugar que já tá bombando, você tem que arrebentar mais ainda. Quando você vai para um lugar que o pessoal fala, ó, ali é cemitério de gerente, qualquer coisa que você fizer, você aparece. Então, para mim foi desse jeito. Então eu fiquei 9 meses ali e fui promovido para Barretos. E aí eu fui promovido para a agência que era embaixo da regional. Então eu ficava embaixo da diretoria do banco. E eles... Moral da história, quando você pega uma oportunidade, o que você faz? Você abraça ela, cara. Pois é, a vida te dá um simples. limão, você faz uma limonada, Ou né? Faz uma né? caipirinha, entendeu? Então... E aí você ficou lá aí você ficou em Barretos, conheceu sua esposa, e quando você conheceu ela, vocês começaram a namorar, naquela época você já trocava na ideia, falou, pô, eu quero ir pra fora. Então, eu conheci ela, ela estava em Barretos, mas ela não era de Barretos, ela estava estudando lá, porque ela queria, ela estava ainda fazendo o vestibular, né? Então ela queria passar, ela é do Paraná e ela queria fazer as faculdades de São Paulo. Então ela foi estudar em Barretos, que ela tinha uma tia que morava lá. E aí quando, assim, realmente a gente começou a conversar, ela já tinha voltado para o Paraná, que dava 700 quilômetros de lá. Mas algo me encantou nela, né? Então eu falei, bom, eu vou seguir adiante, né? Vou lá no Paraná. Vou lá no Paraná, entendeu? Vou lá no Paraná. Já conhecia o Paraná antes? Não conhecia. Entendeu? Primeira vez. A primeira vez que eu fui lá. Meteu o pé na estrada. Meti o pé na estrada. O que a gente não faz por amor, Pois hein? é, rapaz, pois é. E é aquilo, né? A gente, no fundo, a gente sempre sabe das coisas, né? Sim. A gente sempre parece que sente alguma coisa, parece que tem, assim, algo que fala, não, isso vai valer a pena, né? A gente nem sabe o porquê, mas a gente insiste porque fala, não, isso vai valer a pena. Isso tem, assim, algo especial mesmo. E teve, né? Graças a Deus, assim, foi eu não me arrependo, graças a Deus estamos casados. E Ainda quando bem, a gente casou, bem, né? e quando eu conheci ela, começamos a namorar, tudo, e ficamos noivos, ela me falou, olha, eu tenho documento americano e a minha vontade é mudar para lá, eu quero para os Estados Unidos. Legal. Ah, então ela tinha documento americano? Sim, ela já tinha um documento americano desde o Brasil, mas estava morando lá com a mãe dela. E ela Mas falou, qual que é o documento americano? Ela tinha nascido aqui? Não, tinha ela tinha o green card. Ela tinha o green card. Através do pai? Isso, através do pai, isso. Então você pegou o green card no Paraná, então não foi em Valadares, não? Não, foi lá. Daí, exato. Aí ela falava desse sonho, eu falava, poxa, mas o que eu vou fazer lá, né? Eu falei, toda a minha vida tá aqui, eu sei trabalhar aqui. O Jeff Moutin, que a gente entrevistou aqui no podcast, ele pegou o green card dele em Valadares. Em Valadares? A esposa dele era de lá, conheceu lá, ela já tinha... Lá é mais fácil achar um green card, né? Porque tem muita gente daqui que vai pra lá. Eu acho que o meu foi uma loteria, uma né? loteria mesmo, né? No Paraná, mas achar um green card lá, eu falei, mas eu nem sabia o que era isso, cara. Eu nem sabia o que era isso. Porque, embora eu queria ter vindo para cá pelo banco, eu não sabia da parte burocrática, eu não sabia quão difícil que era. Tanto que no começo eu desprezei. Inocente. Eu desprezei, porque eu já tinha pagado aquele sonho de vir para cá, embora depois uma pessoa, numa reunião, me falou, olha, Deus vai te levar para os Estados Unidos. Uau. E eu falei, bom, tá bom, né? Amém. Eu creio, né? Mas não sei como, a gente fica pensando como, mas que jeito, enfim. E mesmo quando eu tava noivo dela, que ela falava de vir, eu não pensava em vir, porque eu falava, gente, o que eu vou fazer lá? Né? Aquele sonho eu já tinha apagado um pouco. E ano após ano ela falando, vamos embora. E toda vez ela vinha para cá para poder... A cada ano ela tinha que vir para não poder perder. Sim. E a cada ano que a gente entrava aqui, o officer dava uma dura do caramba nela. Falou, por que você não está morando aqui? Eu vou te tomar esse documento. E ela sempre preocupada e eu sabia, eu desprezando esse documento. Você nem esquentava o briolo com a pomba curta. Cara, não. Nem sabia o que era pepino. Não, cara, não. Parece que quando Não tem, a gente não tem noção, né? Então, para quem tá acompanhando a gente aí... Não tem. Para quem não sabe, né? Tem várias formas de migrar para os Estados Unidos através de visto e através de legalização. E essa situação que ele está explicando é interessante porque o pai dela, né, deu esse benefício imigratório e para ela manter esse benefício imigratório por um tempo X, de 3 a 5 anos...
ela tinha que estar residente nos Estados Unidos. Ela não mantinha residência, ela mantinha uma residência, mas uma residência temporária. Então é algo que, assim, é um benefício, é igual você falou, ter ganhado na loteria mesmo. Exato, exatamente. Então, assim... E aí, quando foi que deu aquele clique? Então, aí ela virou e falou assim, olha, o negócio é o seguinte, eu vou devolver o Green Card. Uau. Eu vou devolver o Green Card, vou pegar o visto turista e aí, beleza, a gente vai passear lá e eu vou esquecer esse sonho meu também de ir embora pra lá. Nesse meio tempo, ela veio estudar aqui. Ela estudou lá no Bunker Hill. Sim. Que você fez também, Sim, né? eu comecei no Bunker Hill, Pois é, ela estudou lá no Bunker Hill, morou com a tia dela, né? Sim. E aqui. E ela ficou 6 meses. E aí aí a tia dela falou, filha, não faz isso não. Pois é, não, falou, vem pra cá, vocês têm que vir embora. Não joga esse trem fora, não, pois pelo amor de Deus. E ela voltou decidida a devolver. Ela falou, olha, eu vou mandar lá pro consulado, eu vou devolver o Green Card e vou pegar um visto turista e pronto. E a gente vai como turista. Aí aquilo já me deu uma coisa. Eu falei, não, peraí, então, né, deixa eu pensar melhor. E aí nós começamos uma coisa que eu sempre gosto de fazer. Toda decisão, colocar os prós e os contras, né? Então, assim, a melhor coisa, a gente fez isso, colocamos num papel. Foi, então, vamos sentar, vamos conversar melhor e vamos colocar num papel. Nesse meio tempo, Isso é importante. Eu vou dar uma parada aqui, salva esse pensamento. Sei que os pensamentos são importantes, mas olha aqui, fraga nessa aqui, tá? Como que a pessoa toma decisão? Um dos fatores que leva o imigrante a ter sucesso aqui na Terra do Tio Sam, a gente fala muito isso, é educação. Para ele chegar nessa conclusão com a esposa dele, escuta a história, ele colocou no papel o positivo e o negativo e tiveram um diálogo para tomar essa decisão. Exatamente. Desculpa te ter te interrompido. Não, claro, é bem importante, que eu uso isso para tomar as minhas decisões, porque nada melhor do que você visualizar os prós e os contras, e aí discutir cada prós e contras. O curso de Direito serviu, né? Exato, cara, exatamente. E aí nós estávamos colocando todos os prós e os contras e tava meio que quase empatado, assim, sabe? Porque a gente estava bem no Brasil, eu estava, nesse tempo eu já estava trabalhando em outro banco, no Safra, e antes de ir para o Safra, eu tinha tido uma proposta de um grande amigo meu, uma pessoa que eu conheci em Bauru, que quando eu olhei para ele, assim, eu senti algo tão gostoso, tão assim, tão afetivo com essa pessoa. Era um grande empresário em Bauru, grande, assim, uma pessoa muito grande, chama Divaldo, um amigo meu até hoje, eu tenho ele assim como um pai, um grande mentor para mim, e ele me convidou para trabalhar com ele. Ele falou assim, Henrique, eu quero abrir, ele tem uma factory, uma grande factory no Brasil. Uma fábrica. Não, factoring. Factoring, o que é isso? Faz antecipação de recebíveis. Oh, factoring. Ele aqui nos Estados Unidos seria um banco. Certo, a nível de Brasil, se tivesse aqui, ele seria um banco. E ele falou, Henrique, eu vou abrir... É que aqui a gente não tem tanto essa questão de recebíveis. Existe, mas existe um mercado para isso, porque não é tão grande igual na América Latina. Exatamente. E ele me convidou para trabalhar com ele. Ele falou assim, olha, eu quero abrir uma em Rio Preto, em São José do Rio Preto, e quero que você seja meu sócio. Eu tenho uma estrutura que eu gosto de gerentes de banco, porque já entende do mercado financeiro, e eu quero abrir um branch lá em São José do Rio Preto e quero que você seja o meu sócio lá, para a gente tocar essa operação lá. E aquilo eu fiquei doido. Eu falei, rapaz, era o que eu queria. Entendeu? Era o que eu sempre esperei. São José do Rio Preto era a decisão. Não era essa a decisão, porque isso foi antes de eu tomar a decisão do Green Card. Isso foi um pouco antes. E aí eu tinha ido para o Safra, né, para o Banco Safra, estava cuidando de uma carteira de quase 100 milhões de reais de investimento e o meu pensamento era ir trabalhar com ele, entendeu? Eu iria sair do banco depois de 3 anos, que eu tinha feito um contrato com eles de exclusividade, e ia trabalhar com ele para abrir uma factory. Então, aí chega nesse dia, né, que a gente estava colocando os prós e os contras. Então, assim, tinha muito prós, porque, como eu te falei, eu vislumbrava. Aí você descobriu o que era o Green Card, você fez um Google. Não. Como eu te falei, eu já sabia o que era o Green Card. Aí nesse tempo você já tinha aprendido já? Não, eu já tinha vindo para cá várias vezes. Todo ano a gente vinha. Eu estava escolhendo pelo seguinte motivo. Eu estava com a minha vida bem lá. Entendi. Eu estava caminhando, eu tinha um bom trabalho, eu tinha essa proposta de trabalhar com ele, que era um negócio que eu vislumbrava muito, era um negócio muito promissor, como é e como está sendo. Ele é um grande cara de sucesso e está só crescendo.
Então é aquilo. Se alguém te oferece uma oportunidade para entrar num foguete, cara, entra. Entendeu? Entra. Foi o que eu pensei. Quando ele me falou, eu falei, eu tô diante de um foguete. Então, se alguém te oferece uma oportunidade para entrar num foguete, entra, cara. Foi o que eu pensei na época. Então, aquilo, a minha cabeça tava para aquilo. Aí, quando veio essa decisão, que eu coloquei no papel, os prós e os contras, foi um domingo à noite. E a gente foi para a igreja, eu e minha esposa. E quando nós voltamos, entraram na nossa casa. O ladrão entrou, roubou um monte de coisa, computador, várias coisas pessoais nossas. E aí, na nossa mesa estava o papel do pró e contra. E como eu te falei, estava meio empatado. Naquela hora que a gente entrou em casa, depois que os policiais entraram primeiro e foram ver. Cara. Aí naquela hora, um olhou pro outro e falou assim, pronto, a decisão já está tomada. Já foi feito. Tipo, eu não quero enriquecer aqui nesse país, mas com uma sensação de segurança muito baixa, com uma sensação assim de, sabe, impotência, de né, impotência, impotência, de ter que morar dentro de um condomínio mais cercado e que do outro lado é a favela. Então, aquilo ali foi a nossa divisor de águas. Eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, dentro de um ano nós vamos mudar. Nós vamos preparar o caminho para a gente mudar dentro de um ano. Isso era em setembro, outubro. A gente falou assim, ó, em novembro do ano que vem eu mudo. Assim que terminar o meu contrato com o Safra, eu vou cumprir até o final, como eu prometi. Terminando o contrato, eu peço conta e nós vamos embora. Sim. E aí, nesse tempo, eu dei entrada no Green Card, conheci o Ludo Gardini aqui, através de uma live, entrei em contato com ele, e aí ele começou o meu processo, eu lá do Brasil. E ele falou, olha, tá demorando mais ou menos um ano, então provavelmente você vai chegar aqui já com o Green Card. Eu falei, beleza, então já chego chegando. E nesse meio tempo eu ficava preocupado, porque eu falei, gente, o que eu vou fazer lá? E aí você veio já, saiu da indústria financeira, saiu com aquela credencial que você tinha, e você veio para cá pensando que você ia fazer o quê? Então, eu tinha feito um curso de leilão de imóveis, né? Para comprar no TaxLien, TaxDeed, aquelas coisas que parecem maravilhosa, linda. Mas quando você está no Brasil, você olha para os Estados Unidos, é só um mapa. E Correto. Ele é pequenininho, assim, ó, cabe na palma da mão. Você acha que os Estados Unidos é pequenininho. Então a gente tende a olhar, quando você olha só um mapa, você fala assim, eu vou chegar lá e é fácil isso e não sei o quê. Mas olha que você chega aqui, cara, o buraco é mais embaixo. Então, quando eu fiz esse curso... O que você quer dizer com isso, buraco é mais embaixo? Eu quero dizer o seguinte, aqui é terra de gigante, cara. Você tem que estar preparado. Ótimo. Não é assim, muitos brasileiros pensam assim, eu sou esperto e os americanos é bobo. Não, pai, não é assim não. Eu quero dar uma parada aqui agora e voltar para o que você está falando, porque isso é importante. Olha só o que o cara falou. O cara já veio com um documento na mão através da esposa dele, com uma formação acadêmica, veio com a experiência da indústria financeira, tá? Que ele cresceu dentro da indústria financeira, fez um curso para chegar aqui, tá desembolado, e mesmo assim, o que ele acabou de falar ali atrás? Que aqui é terra de gigante. Então, você vindo despreparado, já está em desvantagem. Com certeza. Você vindo despreparado, já está em desvantagem. Com certeza. E aí eu achei que eu ia mexer com isso. Falei, bom, eu vou trabalhar com leilão, né? Eu tinha um capital que eu tinha acumulado. Sim. Tinha algumas coisas que eu já tinha preparado no Brasil, alguns imóveis de aluguel, alguns investimentos que eu falei, bom, isso me mantém lá, sim, né? O fluxo de caixa. O fluxo de caixa, pelo menos aquele pagamento de aluguel, energia, coisas básicas, tá salvo. E eu vou mexer com isso. Então você falando daqueles caras que você não vem nem do zero do negativo, você já veio com alguma coisinha, com o pé de meia. Eu vim com alguma coisinha, veio com o pé exatamente. Eu não posso falar que não, eu vim com o pé de meia. Mas mesmo assim ainda passou algumas dificuldades, algumas perrengues. Passei porque é o seguinte, quando eu saí do Brasil, o dólar tava 3,30, entendeu? Quando eu cheguei aqui, o dólar disparou para 4 e pouco. Então aquela renda que eu tinha programado, ela caiu já em 25%. Ela caiu em 25%. Então assim, eu já olhei e falei, bom, não dá para ter tanta folga assim. Já não posso ficar parado. E agora o nego que vem do zero, do negativo, e mete o pé na estrada e já atravessa a fronteira hoje em dia, na loucura, cara, que a gente não recomenda. Eu não recomendo, cara. Eu não recomendo. É loucura. É muita loucura, cara. É muita loucura. Eu não recomendo. E Vim preparado já não é fácil. Já não é fácil, entendeu? Porque igual eu falo pra minha esposa, a gente, quando você chega aqui,
você renasce. É um nascimento de novo, cara. Então, assim, você tem que tirar a drive license de novo. Que a drive license é o quê? É a carteira de motorista, né? Ah, tá. Então, assim, parece que tudo. Você tem que abrir conta em banco. Você chega aqui... Por sorte, eu já tinha crédito. Porque quando ela veio estudar aqui, e ela falava de morar, eu falei assim, bom, eu não sei o dia de amanhã, eu pensava. Então, eu fiz ela abrir um cartão de crédito. Falei, vamos abrir um cartão de crédito, que eu sei que os Estados Unidos o negócio lá é crédito. Eu sei que tem que trabalhar o crédito. Eu falei, então... Vamos abrir um cartão de crédito. E para quem tá nessa região de Massachusetts aqui, ó, se você quer entender de crédito, pode escuta o que o cara comigo. tá falando aí. Pode falar. Depois eu vou colocar as informações dele para você seguir, porque o cara... Escuta o que ele tá te falando. Olha o planejamento do cara, continua. Aí, isso foi em 2014. Eu mudei para cá em 2018. Eu entreguei esse cartão para a tia dela, que é uma pessoa que era de confiança. Infelizmente, ela faleceu no começo desse ano. Meus pesos. Obrigado. Mas eu entreguei para ela, falei, Mas tia... naquela época a tia dela não foi na Newbury Street com cartão, não. Né? Não, ela era muito correta, muito certinha, muito organizada. Falei, tia, usa o cartão para poder fazer crédito para mim. Então a senhora usa para suas compras e paga. E ela foi usando, foi fazendo crédito. Então quando a gente chegou aqui, esse step a gente venceu. Porque muita gente chega e não tem cartão, não tem conta em banco. Eu já tinha conta em banco, eu tinha aberto uma conta no Santander, já tinha limite, já tinha um cartão de crédito. Então, assim, eu já tinha um crédito formado. Então, essa planejamento é tudo, Pois né? é. Como eu falei, eu nunca dispenso as coisas. Eu falei, bom, eu não tinha planos de mudar, mas eu falei, bom, ter crédito lá é bom, né? Ter uma conta lá nos Estados Unidos é bom. Sem uma conta dúvida. em dólar, ter um dinheiro de reserva em dólar aqui, eu sempre Super soube que é bom. recomendo. E então, assim, aí... Vocês chegaram, já tinha o crédito? Já tinha o crédito, já tudo, mas aí eu fui ver que esse negócio de leilão era bem competitivo, difícil. Esse tax lien é difícil, irmão. E caro, entendeu? Pra Sabe você... que eu tradei dívida podre, né? Então, eu você trabalhei me num falou. dos maiores fundos de dívida podre do país, chama DebtX. Eu não trabalhava com liens, eu trabalhava mesmo com a dívida, com non-performing, NPL, non-performing loans. E eu te falo que é terra de índio mesmo. Não, é exato, porque a hora que você chega, de longe, como eu falei, parece bonito. O tax lien é bom, mas lá no Alabama, lá num estado que ninguém quer, entendeu? Que ninguém quer. Então, a hora que você pega aqui, todo mundo quer, entendeu? E aí, eu até cheguei a ver alguma coisa, tudo, aí eu falei, bom, então... Eu que ficava do lado, a gente fazia leilão britânico selado. Nossa... Então, o que o cara fazia? O cara pegava a carteira, a gente dava os múltiplos, todas as informações, as propriedades, o cara não podia visitar a propriedade, ele tinha um tempo X, às vezes de 15 dias para analisar aquela carteira, baseado na capacidade dele de reestruturar aquela carteira, executar a hipoteca, ele tinha que dar o preço naquilo. E aí o interessante é que você sempre tinha uma distribuição normal. O que é uma distribuição normal em estatística? Aquela barriguinha, então todo mundo dava aquele preço naquela distribuição ali, 30 centavos no dólar, 40 centavos no dólar. Aí sempre tinha um cara que ele sabia mais do que alguém, ou ele não sabia o que ele estava fazendo. Exatamente. Chegava com 60 centavos Eu acho que dólar. é mais isso. Que é tipo o tax lien e o tax deed. Se você não fizer a due diligence, se você não souber o que tem de outros liens envolvido, pode ser um lien federal, qualquer outra coisa, você compra ali achando que está pagando bem e herda toda a dívida. Mas enfim, aí falei para minha esposa, falei, poxa... E agora? Eu falei, eu achei que eu ia fazer isso e agora isso aí não vai dar certo. É muita grana envolvida, não vou pegar todo o nosso patrimônio para arriscar num negócio desse. Depois tem construção, tem a reforma que eu não sei mexer. Eu acho que é hora de aprender. Eu falei, eu não posso chegar achando que eu sou o cara, entendeu? Não posso chegar achando que eu sei alguma coisa. Aqui eu não sei nada. Mas era formado, trabalhava em banco. Ué, mas a gente morre e não aprende tudo ainda. E aí... Repete isso aí de novo, qual que é o segredo? A gente morre e não aprende tudo ainda, cara. E a maior sabedoria é saber que você não sabe, né? Como diz o Aristóteles, né? Só sei que nada sei. Só sei que nada sei. Quanto mais eu sei, descubro que eu não tô sabendo. Descubro que eu não tô sabendo. E aí aconteceu que eu falei, bom, então eu vou trabalhar com factoring. Eu pesquisei o mercado e vi que não tinha factoring para brasileiros. Certo. Eu liguei para esse cara, para esse amigo meu, para esse grande amigo meu no Brasil. Ele falou, olha, eu vou te dar o telefone inclusive o nome do seu filho, do Aquiles. Certo. Ele foi presidente do Banco Central do Brasil e ele opera uma factoring ali na Georgia. Uau. Você vai ligar para ele é amigo pessoal meu e ele vai te explicar todo o caminho.
E eu liguei para ele e ele falou assim, Henrique, olha, eu não quero te desanimar, mas esse é um mercado agressivo, entendeu? Aqui é. O Brasil tá engatinhando ainda em factoring. Aqui já é total maduro. Como tudo, cara. Maduro. O mercado aqui é maduro. Tudo que você vai olhar É maduro. não é para amador. Não. Não é para amador. Não é igual no Brasil que você começa uma empresa no fundo do quintal, aí vai dando certo, Aqui você já tem que abrir, tem que ter o Works Comp, você já tem que ter o seguro, tem que ter tudo isso aí, senão você não abre. Mas aí entra um outro fator que eu quero deixar também, tá? Eu concordo muito com o que o Henrique tá falando e agora eu vou te provocar aqui nessa provocação, certo? O segredo aqui é comer pelas beiradas. Exatamente. O segredo aqui é comer pelas beiradas. Você encontra o mercado que os gigantes, igual o Henrique falou. Exatamente. Tá? Produção, foca aqui, ó. Escuta essa. Você foca pelas beiradas. O que significa isso? Você foca onde que o gigante não quer. O gigante ignora aquilo. É insignificante para ele. Exato. Você vai comendo pelas beiradas, você vai adquirir no mercado. Estratégia você vai adquirir no mercado. Né? Quando o gigante percebe, você já tem perna. Uhum. Porque se ele te chuta no joelho enquanto você é saci pererê, você caiu. Você tá pulando uma perna. Come pelas beiradas até você ter duas pernas. Porque depois que você tem duas pernas, você aguenta a bicuda no joelho. E não adianta tomar anestesia, não. Você tem que estar com o joelho pronto para tomar porrada. É esse o segredo aqui. É isso mesmo, cara. E aí o que o Aquiles falou? Então, aí ele falou, olha, é um mercado maduro, é um mercado de gigante. Você vai precisar de muita grana para operar isso daí. E de muita estratégia comercial, uma agressividade comercial. Ele falou, os brasileiros não estão acostumados com isso. Ele me jogou um balde de água fria. Mas eu fui teimoso. Eu falei, eu vou fazer mesmo assim, entendeu? Eu quero arriscar. Sou brasileiro, nunca desisto. Eu falei, irmão, eu vou arriscar. E aí eu fiz rádio, eu comecei a fazer divulgação, tinha muita procura, muita procura. Igual eu com o plano funerário. Muita procura e tudo, mas o negócio não deu certo. E nesse tempo, só voltando um pouco, quando a gente chegou, como eu te falei, eu estava em processo ainda, o meu green card não tinha chego. Então eu vim como turista. Então eu não podia trabalhar legalmente, eu não podia arrumar um trabalho, eu não podia alguma coisa assim. Eu tinha que empreender mesmo, porque eu falei, bom, como empreendedor eu posso, mas para trabalhar para alguém não. E a minha esposa falou assim, olha, então vamos fazer o seguinte, eu posso trabalhar, eu tenho documento, então eu vou trabalhar e você vai tentar desenvolver o negócio até seu documento chegar e vai estudar inglês, porque o meu inglês estava bem enferrujado. A gente aprende o inglês na escola do Brasil, chega aqui e parece que o cara tá falando tupi-guarani, você fala, caramba, o que ele tá falando? E ela falou, você fica em casa, você estuda, entendeu? Vai estudar. E eu comecei a fazer, foi onde eu comecei a fazer inglês aqui no Immigrant Learning Center. Comprei uma bike, que a gente tinha um carro só e ela usava o carro para trabalhar. Ela trabalhou lá no Lobo Jardim. Mas você não quis pegar um dinheiro emprestado aí e comprar aquele carro caro, não? Fazer um empréstimo com juro de 20%? Rapaz, eu fui numa concessionária brasileira. Achei que você ia chegar e comprar um Ford Focus. Eu fui na concessionária brasileira. Eu não vou falar o nome porque eu não quero queimar ninguém. Fez isso, não? Mas o cara falou, não, eu vou fazer um negócio que é para criar crédito, não sei o quê, eu juro barato. E me falou só valor de parcela, eu joguei na HP e falei, rapaz, 19% ao ano. Falei, nem no Brasil tem juro igual a esse. Falei, não. Eu vou comprar à vista. Falei, não vou comprar não. Saí de lá, comprei numa outra concessionária. Tive uma reunião recente com um cara que financia carro. Ele falou pra mim, eu amo quando o brasileiro recém-chegado compra um Ford Focus. Ele já chega aqui, ele compra um Ford... Não, ele falou um Ford Fusion, não é nem um Ford Focus. Desculpa, ele falou, compra um Ford Fusion. Eu amo quando o cara recém-chegado compra um Ford Fusion. Eu falei, mas por quê, cara? Ele falou, porque com um ano ele dá perda total nele. Eu falei, tá aí o problema. Aí hoje na corretora que a gente, né, que patrocina esse negócio aqui, a gente fala, Ford Fusion, gente novo? Não, peraí, dá problema. Por quê? A galera chega, compra o carro com juro de 19%, o carro começa a dar problema, o que o cara faz? Entrega, ele vai entregar o carro. Ou estoura ele para pegar outro seguro. Você não quis fazer isso. Não, eu comprei uma Explorer. Quase parecido, né? Mas aí, beleza. Aí uma das minhas metas... Melhor que Mini Cooper na produção. Pois é, rapaz. Uma das minhas metas que eu sempre quis atingir, eu atingi neste ano, porque por ir de bike eu perdi 10 quilos. Então eu sempre quis perder peso e nunca conseguia. Eu acho que eu tô achando esses quilos se eu perdi. Pois é, rapaz, pois é. Aí, beleza. Então eu comecei esse negócio, não deu muito certo, entendeu?
E aí eu comecei a estudar mais inglês. E aí a gente já era amigo do Márcio, né? De Jesus, que tem a MJ Mortgage. E o Márcio me chamou para um dos pontos, assim, um ponto de inflexão muito grande também, aqui. Você escutou o último podcast em ponto de inflexão, hein? Tá vendo? Aí, com certeza, cara. Eu tenho acompanhado os podcasts. É muito interessante, cara. Eu te falei que essa ideia é brilhante. Obrigado, irmão. É muito bom as pessoas que estão vindo ou que já estão aqui ouvir essas histórias. A gente aprende com o erro dos outros, cara. Não é pra engrandecer ninguém, não, longe a gente disso, aprende com o erro dos outros, cara. Exatamente, cara. E eu gosto muito de aprender com o erro dos outros. É mais barato. Eu sempre pedi a Deus. Pois é, cara. Eu sempre pedi a Deus o seguinte, eu não queria quebrar. Eu via pessoal falando só, quebrei 5 vezes e tal. Eu falei assim, Deus, eu não quero passar por isso. Eu falo a mesma coisa. Eu não quero quebrar. Me ensina de outro jeito, nem que demore mais tempo. Mas eu não quero passar por isso. Eu já tomei uma paulada, cheguei perto de quebrar, mas até hoje eu não quebrei, Pois não. é. Eu falo a mesma coisa. Eu falo, cara, Não. e eu gosto desse diálogo aqui, porque você aprende tanto. Exato. E aí, Eu existe espero um não mito. quebrar Não, mas existe um mito de que tem que quebrar para ter sucesso. E é mentira. Porque o Flávio Augusto, do Geração de Valor, eu acompanho muito ele, é um mentor para mim, ele nunca quebrou. Ele nunca quebrou. Então, isso é mentira. Então, assim, você aprender com os erros dos outros... Indicador dos outros. Você atalha o caminho. Sim. E um dos atalhos de caminho, para mim aqui, um dos atalhos que eu peguei, foi num convite que o Márcio me fez para ir num jantar da Adonep. Eu já tinha escutado falar no Brasil. E quando eu cheguei, a gente já era amigo desde 2014, né? Quando a gente vinha aqui, a tia Jane era muito amiga deles há 20 anos. E a gente ficou amigo deles também, dele e da Janaína. E ele nos convidou para ir nesse jantar. Falou, Henrique, vamos lá, você vai conhecer pessoas, você vai conversar, você vai ter amigos. E eu fui nesse jantar. E eu vi que só tinha gigante. Eu falei, cara, só tem águia. Eu falei, águia anda com águia, machado amola machado. Com ferro se afia. Eu falei assim, eu tenho que estar no meio desses caras. Entendeu? Porque a gente nós somos a média das 5 pessoas que a gente convive. E eu falei, bom, se eu conviver com pessoas que tá aí, que tá começando, eu vou passar pelas mesmas dificuldades que perrengue. elas. O mesmo perrengue. Você não foi pro show, você não foi pro show do Gustavo Lima e comeu churrasco, não? Não. Eu falei, então eu vou pegar um atalho com esses caras aqui. Top. E comecei a frequentar essas reuniões, esses jantares. E ali realmente foi isso que aconteceu. Então, assim, eu fiz grandes amigos ali. Os amigos que eu tenho hoje são dali. Me incentivaram muito. Através dali, o Márcio me chamou para trabalhar com ele. A minha esposa primeiro, né? Ela falou, vem trabalhar comigo. A minha esposa foi trabalhar na MJ Mortgage. E ela falou assim, amor, eu vejo você fazendo isso aí. Porque você já tinha um background financeiro, né, Pois cara? é, ela falou assim, olha, você vai se dar bem nesse negócio. Meu maior arrependimento foi não ter trago você pra BRZ, mas enfim, cara, essa história é pro Tora, hein? Pois é, eu lembro que você me chamou. Eu lembro que eu tinha mandado o currículo, Sim, eu mandei pra Febracis. Eu vi que eles estavam contratando para vendas. Eu falei, eu quero treinar mais a parte de vendas aqui nos Estados Unidos. Sim. E me expor mais a língua. Eu mandei um currículo lá pra Febracis. Foi e assim, ela que te indicou me passou o currículo pra cá. Ela a que te gente passou. Conversou. Aí você me ligou e falou, cara, eu vi seu currículo e tal, quero ser aqui comigo, vem aqui vender seguro. Só que eu já estava estudando para tirar a prova de loan licença de mortgage, foi. Aí, agora eu lembrei. Você lembra disso? Eu lembrei. Eu peguei uma lista de currículo, porque você sabe que eu sou assim, né? Sim, Recentemente eu trouxe um cara, o João. O João tava numa corretora aí brasileira. Eu liguei pra ele, achei o negócio do cara. Falei, cara, você pertence aqui. Vem pra cá, é hoje. Sexta-feira o cara veio tomar um café comigo, no sábado ele tava aqui. Foi mais ou menos o que você fez comigo. E aí... Só não deu certo. Mas... Pois é, porque aí, como a minha esposa já estava trabalhando lá, e aí ela falou assim, amor, estuda pra licença. A licença é difícil. E você não tá com inglês bom. Então você vai ter um trabalho dobrado. E o Márcio também me falou, Henrique, estuda pra licença, eu quero você trabalhando aqui comigo. Mas o background financeiro ajuda muito. Ajuda muito, cara. Mesma coisa. Eu falo, irmão, jurídico e financeiro. Exato. Porque risco é risco em qualquer lugar do mundo. Exatamente. E outro, o mais importante, atendimento ao cliente, cara. Isso, eu tive um background fudido, desculpa o termo da palavra. Você acha que isso é importante? Rapaz, isso é o fundamental. Foca aí, produção, foca nessa aí. O que você falou que é importante? Atendimento ao cliente. O quê? Atendimento ao cliente. Uau. Tanto o cliente interno quanto o cliente externo. Nós temos um cliente interno e um cliente externo, entendeu? Dentro da própria empresa, da própria
do seu próprio ecossistema. Environment, isso, do seu ecossistema, existe o cliente interno e o externo. Sim. Entendeu? Eu tenho hoje o corretor, que é meu cliente interno, e eu tenho o cliente, que é o externo. Eu tenho você, que de uma certa forma eu sou seu cliente, mas também você é meu cliente. Porque se eu não tiver um trabalho bom... B2B2C. Da sua... Exatamente. Se eu não tiver o seu trabalho bom, o meu peca ali na frente. Sim. Então, assim... Eu tinha esse background, porque eu era medido por isso. O banco, ele não me dava bônus se eu tivesse reclamação de cliente. Então, assim, eu tinha que ter... E qual foi o seu segredo do sucesso, cara? Porque você não tá falando inglês bem, você pegou licença recém-chegado, você não conhecia muita gente. Como é que você conseguiu fazer esse trem funcionar? Rapaz, eu fui. Porque foi no começo do Covid ainda. Exatamente. E você encontrava quem batia na porta? Cara, de máscara? Não. Aí... nesse meio tempo, a minha esposa falava como que era, né? Como que os loan officers faziam. E falou assim, olha, o negócio são os corretores. Você tem que fazer relacionamento com os corretores. E eu falei, eu não vou inventar roda agora. Né? No futuro eu posso até desenvolver algo. Eu vou fazer muito isso. Eu vou fazer o que tá dando certo. Liga nessa aqui. Entendeu? Eu falo muito isso pra minha equipe de marketing e de copy. Pra que você vai mudar a linguagem se já foi testada? Exato. Deixa a porra da Coca-Cola testar e a gente aprende com os caras, velho. Exatamente, já usa o que funciona, irmão. Exatamente. Foi o que eu pensei. Ela falou assim, eu não vou inventar a roda. Se esse é o caminho do lead, pronto. Eu não vou querer fazer um negócio pra... Entendeu? Então aí o que aconteceu? Eu até falei com o Márcio. Falei, Márcio, meu inglês não tá bom. Eu falei, rapaz, tanto de brasileiro que tem aqui, você vai ficar rico só com os brasileiros. Fica tranquilo. Hoje, dia 7 de julho de 2022, Diogo Boni deu uma apresentação da Globo do caralho, assim, fora da curva, porque a Globo tá fazendo um trabalho magnífico nos Estados Unidos. 2,4 milhões de brasileiros aqui. Tá vendo, cara? Loucura, bicho. Pois cara. Pois é. Você não precisa... Ou assim, 2,7, sei lá. 2,4 a 2,7, 26% em Massachusetts. Pois é. Fora da curva. Não, fora da curva. Então... Aí, quando eu comecei, eu falei, então eu preciso desenvolver relacionamento. Né? Eu preciso desenvolver relacionamento com corretores, com clientes. E, nesse tempo, eu já tinha um pipeline de clientes, que eu fiquei um ano estudando, até chegar meu documento, até eu poder trabalhar. E, nesse tempo, eu tinha feito muito. Cada pessoa que eu conversava, eu pegava um cartão, pegava o telefone, e aí eu comecei a ligar para essas pessoas. Eu fazia em torno de 100, 150 ligações por dia. Era uma ligação atrás da outra. Para corretor, para cliente, para amigo. Ligava para o amigo e pedia mais 5 indicações. Me indica mais 5 amigos. E falava, eu sou loan officer, eu trabalho com financiamento, eu faço isso. Quantas ligações me dá uma oportunidade. Por dia? Rapaz, de 100 a 150. Quando eu tava no pique, assim, era 150. Eu sei que é um número muito distante, 100 a 150. Brother, eu fazia isso. Mas eu falo assim... Eu te fiz essa pergunta porque é o seguinte, eu falo às vezes, pessoal, que você tem que fazer 100, 150 mas ligações por dia. O pessoal, é muito. Não é. Quando eu tradeava, cara, que eu tinha que entrar em contato com um CFO de banco, com um gestor de fundo de investimento, com um gestor de trust de real estate, entendeu? Que é os fundos de investimento imobiliário privado aqui dos Estados Unidos. Cara, fazia 100 a 200 ligações por dia. Pois é, entendeu? Não completava todas. Sim, mas exatamente. Fazia isso. Então deixa bem claro, eu não conversava com 200 pessoas o dia exatamente. inteiro. Eu fazia 200 e conversava com 20. Isso, exatamente. Então assim, mas aí eu ligava. Aí até as meninas lá do office brincam, né? Elas falam, o Henrique pegou a lista telefônica e saiu ligando para todo mundo. Mas eu falei, eu preciso ser conhecido, as pessoas precisam me conhecer, precisam saber que eu faço mortgage. E outro lado, eu falei, eu tenho que ser bom nisso, eu preciso estudar. Essa vontade intensa sua de vencer é o diferencial, né, cara? Cara, eu acho que sim, porque se você não tem vontade de vencer, qualquer coisa serve, né? Você se contenta com pouco. Tem até uma frase que brinca, né? Você tá na merda, mas tá quentinho. Então você acaba estabilizando ali. Você fala, tá na merda, mas tá quentinho. Aí você não quer nada. Você fala, tá bom, já tem um carrinho mais ou menos. Não, a gente tem que ir pra frente, né? E de onde que vem esse desejo, irmão? Cara, de cumprir o meu propósito, né? De dar um bem-estar para minha família, de poder dar uma vida para o meu filho, porque eu e minha esposa, quando conversávamos, e ela sempre foi bem clara, ela falou, olha, eu não vou ter o nosso filho aqui, eu quero ter ele lá nos Estados Unidos, eu quero que esse menino já nasça americano e tenha oportunidade de morar lá, viver lá.
Então, assim, a gente, quando nós decidimos mudar, a gente queria já ter filhos. E esperamos 1 ano a mais para poder tê-lo aqui. Então, essa vontade é de cuidar da minha família, é de dar um bem-estar para eles, de dar um conforto, de Esse poder... Esse é o seu porquê. Esse é o meu porquê, cara. Por que você faz isso todos os dias? Por que você acorda às 5 horas da manhã, Exato. 6 horas da manhã, que você tá ali, né? Exato. E também, Foda, assim, velho. uma coisa que mudou no meu mindset, e eu quero falar isso para muita gente que está escutando, porque o Brasil tem uma cultura do aposentar cedo e renda passiva. Eu caí nessa armadilha por muitos anos. E eu fiquei enfeitiçado com isso. Sim. Pensando até conseguir criar uma renda passiva. Pouco, que dava para viver aqui, pagar as despesas. Mas só quando eu fiquei nesse 1 ano sem trabalhar, que era um dos meus sonhos, que era ter 1 ano sabático, eu quero dizer isso também, que muitas vezes as coisas chegam pra gente não do jeito que a gente quer e do jeito que a gente desenhou exatamente. Então eu pensava o quê? Bom, eu vou criar alguma coisa, eu vou ter renda, eu vou ter imóveis, isso, aquilo. Na hora que eu tiver uma certa quantidade, eu vou tirar 1 ano sabático. Para mim aconteceu diferente. Eu não estava com essa renda estratosférica, mas eu pude ter 1 ano sabático. Que eu demorei para realize, para perceber que eu estava tendo esse ano sabático. Entendeu? Então, no começo, às vezes eu ia tirar um cochilo à tarde, eu tinha culpa, eu falava, caramba, eu vou dormir, cara, à tarde. Mas eu não tinha percebido que eu já estava vivendo o meu ano sabático. Então, por que eu te falo isso aí? A vida era assim. Se a vida foi isso, não quero. Então, não quero. aí nesse ano, cara, eu fiquei muito triste. Porque eu falei, bom, esse negócio de não trabalhar não satisfaz o homem. Eu falei em Gênesis, no começo da Bíblia, Deus dá exemplo para nós que ele trabalhou. O maior exemplo, Deus começa a Bíblia ensinando pra gente que o trabalho é importante. Ele trabalhou, caramba. Ele trabalhou 6 dias e descansou no 7º. Tudo aquilo ali foi mexendo comigo e eu fui dando importância ao trabalho. Eu falei, caramba, eu quero trabalhar, porque aí eu não podia trabalhar. É igual você vê aqui, né, cara? Aqui ninguém para, irmão. Pois é. Aqui você vai na CVS, tá ali a pessoa de 70 anos. Exatamente. Aí, como eu não podia trabalhar, como esse direito... eu não tinha esse direito por não ter um documento, e o advogado falou, olha, não trabalhe porque vai atrasar o seu processo. Se você tiver um W2, tiver um 1099 no seu nome, vai dar problema depois. Você vai ter que mentir na hora da entrevista. E eu não queria mentir. Eu falei, eu não quero mentir, eu quero fazer as coisas tudo com verdade. Sim. Então, como eu não podia trabalhar, eu desejei trabalhar. Eu falei, cara, eu quero muito trabalhar. Eu quero trabalhar, eu quero... Estou agoniado. Então, eu falei, não, o trabalho é bom. O trabalho que enriquece. O que enriquece é o trabalho, cara. É gerar dinheiro novo. É gerar dinheiro novo. Porque a gente vê, viver de renda. Viver de renda é consequência do cara que gerou riqueza. Sim. E ele fez os investimentos que proporcionou ele a fazer isso. Mas aquilo foi consequência. Certo. Não foi pensando assim, não, eu vou ser um investidor imobiliário e eu vou começar só com imóveis. Não, você tem que gerar riqueza no seu trabalho e dessa riqueza você comprar esses investimentos para um futuro você ter uma certa... Uma renda passiva. E outra para você comprar tempo, né? Porque aí volta outra coisa. Cara. Não é deixar de trabalhar, é você saber usar o seu tempo da forma que você quer. Você ter o luxo de fazer isso com o seu tempo. Cara, a gente vai chegando aqui, eu fico refletindo nessa conversa, é uma conversa tão gostosa. Só que eu quero voltar agora no ethos do podcast, só que você é uma pessoa especial hoje para falar sobre isso. Para falar sobre patrimônio, construção de patrimônio, crédito. Então eu quero aproveitar o seu conhecimento nesse diálogo que a gente está tendo aqui. E eu quero que você lembre aí na cabeça que você já viu vários cenários de vários brasileiros que não conseguiram conquistar o sonho da casa própria. Quais que são os 3 fatores mais recorrentes que atrapalham essas pessoas hoje? Cara, o primeiro é a pessoa não ter a meta. É ela não falar assim, eu vou comprar minha casa. Esse é o primeiro. Se você não coloca meta, como eu disse naquela frase que eu uso, quem tem vontade tem metade. Então, se a pessoa não pensa em comprar, ela não vai comprar. Não vai. Eu já escutei gente, se der certo. Não é se der certo, cara. Se você não colocar uma meta, entendeu? Se você não pôr uma meta... E o que é uma meta? Esse é o primeiro. Então, o primeiro é uma meta. Primeiro é a meta. Para uma meta ser uma meta boa, ela tem que ter o quê? Ela tem que ter prazo,
ela tem que ser razoável. Você não pode falar assim, ó, dentro de um ano eu vou comprar um condo com 50 unidades, sendo que você não tem nada no bolso. Aí, Então, aí prazo é realista. realista e método para atingir ela. Perfeito. Entendeu? São as 3 coisas. Então, por exemplo, a hora que você tem um desejo, eu quero comprar minha casa. Eu tomei a decisão, sentei com a minha família, com a minha esposa, eu quero comprar a casa. Qual que é o segundo passo? Pôr um objetivo. Então, eu quero uma casa com 3 quartos, com 2 banheiros, com garagem coberta. Você tem que desenhar isso aí, escrever isso daí. O que você quer, o que você não quer. Eu quero uma escola boa, eu quero terreno, eu quero piscina, eu quero tal coisa. No mato, na cidade? No mato, na cidade, em tal cidade, outra cidade, você tem que colocar o foco. E terceiro, é se orientar, é orientação. Sabia que Salomão, o rei mais sábio que existiu, o que tem sabedoria, ele tinha 70 conselheiros? Mas é por isso que ele era sábio. Ele tinha 70 conselheiros. Então, as pessoas que não tomam conselho, quem não toma conselho, ele está muito fadado ao fracasso. Então, repete isso de novo olhando para a câmera ali. O que você falou? Quem não toma conselhos está fadado ao fracasso, porque na multidão de conselhos há sabedoria. Então, por mais que não são todos os conselhos que você vai tomar, mas na multidão deles você vai conseguir achar uma sabedoria. Existe uma semente ali, tem uma peça do Lego que vai estar ali. Então, por exemplo, por que eu falei da importância de cercar de pessoas boas? E aí eu falei que eu consegui atingir isso pela Donep. Ali, pessoas muito que já passaram por tudo isso, pessoas que tiveram sucesso. Então, cada decisão minha, eu ligo para pelo menos uns 4 amigos meus dali. Para perguntar, olha, eu tô querendo fazer isso, eu tô querendo por esse caminho, como que eu faço isso? Então, dentre esses conselhos, eu vou formar a minha opinião, entendeu? Baseado nos meus princípios, baseado no que eu também acredito. E o último aí agora, o terceiro. E aí se aconselhar. Então onde que entra? Entra eu, que vou poder falar assim, olha, para você comprar uma casa, você tem que fazer isso, 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 isso. Você está aqui, para você chegar até aqui, você tem que fazer isso, 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 isso. Então eu tenho clientes, Thiago, que começou há 2 anos atrás e que estava assim, despreparado no último. E fez isso. Falei, Henrique, eu vou comprar minha casa. Eu quero comprar. E eu falei assim, você vai, porque você já tomou decisão. Entendeu? E ninguém segura um homem com uma decisão, com uma vontade, com um desejo. Ninguém. O mundo dos grandes, as pessoas que fizeram grandes feitos, foram pessoas que tinham desejo, que ardia no coração aquele desejo de fazer alguma coisa. Então, a hora que a pessoa fala para mim que ela quer, então eu paro tudo. Eu falo assim, eu vou atender esse cara porque esse cara quer. Entendeu? Ele vai comprar. Pode não ser agora. Ninguém ganha. Pela conversa no telefone, eu já sinto isso, cara. Se elera, se... Pela conversa no telefone, eu já sinto se o cara, assim, tá comprometido com ele mesmo ou não. Por quê? Eu só sou facilitador, cara. Quem faz tudo é a pessoa. Então, esse é o último passo. Se aconselhar e seguir as coisas que tem que fazer. Então, por exemplo, você vai comprar casa? Comprar casa aqui nos Estados Unidos são 3 coisas. 3 coisas. Crédito, down payment e renda. Down payment para você que está comprando é a entrada. Isso, é a entrada. Isso, então são 3 coisas, são 3 pilares que fundamenta a compra de casa aqui. Então assim, quando você aprende isso, você fala, poxa, então esse é o caminho que eu vou seguir. Sem dúvida. Entendeu? Esse é o caminho que eu vou seguir até chegar lá. Rick, interessante esse papo, cara. E aí agora a gente volta, né, para a definição de wealth, porque você está no ramo de wealth nos Estados Unidos. Sim. E essa é a parte do podcast. A gente está aqui não para falar do imigrante rico, que é podre de rico, que está tirando onda aí com carro alavancado, que você sabe que tem muita gente aí que, né? Aqui, como o crédito é barato, qualquer um é rico. Sim. E o rico de verdade está de chinela havaiana. Mas eu pergunto isso para todo mundo que vem participar desse podcast. Qual que é a definição de 2 palavras em inglês em português, literalmente? A primeira é rich. Quando a gente traduz rich para português, literalmente é rico. E quando a gente traduz wealth literalmente para português é patrimônio, né? Ótimo, certo? E todas as 2 coisas têm a ver com o quê? Sim, com riqueza. Com dinheiro. Com dinheiro. E que nos Estados Unidos wealth é completamente diferente. Quando a gente fala de wealth nos Estados Unidos, ele já é mais filosófico, Sim. Né? Para você que está aqui hoje, já teve essa experiência americana, você que trabalha na indústria financeira, mas que vive aqui na terra do tio Sam, num estado, que é um estado muito rico, que é Massachusetts, qual que é a definição de wealth para você? Cara, definição de wealth para mim é
você ter paz de espírito no que você está fazendo, tempo com a sua família e ser feliz no que você está fazendo. Porque quando você gosta do que você faz, você não trabalha um dia sequer. Eu tinha pavor de trabalhar no sábado, quando eu trabalhei em usina, que antes de ir para o banco, depois de ir para o banco eu fui para uma usina também. Eu tinha pavor de atender cliente no sábado. Eu era o típico funcionário mesmo. 6 horas, eu batia o ponto, desligava o celular e acabou. Saía correndo. Hoje, cara, eu atendo cliente sábado, 8 horas da noite, eu atendo domingo, eu atendo feriado, porque eu gosto do que eu faço. Então isso é riqueza. Entendeu? O dinheiro está sendo a consequência. E realmente eu escutava falar isso e falava, cara, não é possível. Dinheiro é a consequência? Não, tal. E é verdade. Então a definição de wealth para mim é isso. É você poder ser dono do seu tempo. Entendeu? Você poder mandar no seu tempo. Você poder desfrutar do que você está ganhando. Isso é o principal. Porque existem pessoas, Thiago, que têm patrimônios, mas não têm poder para usar. Sim. E tem pessoas que têm poder para usar. Porque o bom da vida é comer, é beber e gozar dos poucos dias que nós temos aqui nessa terra. Sim. Então, se você não tiver poder para utilizar, se você deixar o dinheiro te dominar, nada faz sentido. Eu já conheci, trabalhando em banco, pessoas com patrimônios bilionários. Correto. Eu conheci donos de bancos que eram escravos de si mesmos. Que não comia uma picanha porque a alcatra era mais barata, ele ia economizar R$5, e R$5 em um ano dá 60, em 10 anos dá um juro composto tanto. Era pessoa que era tão pobre, que a única coisa que tinha é dinheiro. Certo. Então dinheiro, ele não define o wealth. Sim. Entendeu? Money, ele não define o wealth. Não. É muito mais do que isso. Dinheiro é muito importante. Sim. Ele é importante para realizar sonhos, para te dar conforto, e é muito bom ter dinheiro. Eu acho muito errado, às vezes, vários influencers financeiros aí fora falam, não compre sua casa própria, alugue. Não compre carro, use Uber. É fácil você falar isso quando ninguém da sua família teve casa própria, entendeu? É fácil você fazer isso, você falar isso que quando todo mundo da sua família tem uma casa, já teve casa própria, já teve carro, é muito fácil você falar isso. Agora eu quero ver se você nunca tivesse tido uma casa. Então, às vezes, para a pessoa, não é nem a decisão financeira, é emocional. É emocional. E não tem preço para isso. Exato, mas assim, também tem uma coisa, né, Thiago? O cara que está aqui, ele tem que parar de seguir, assim, alguns mindsets brasileiros que estão lá, porque o mercado é diferente. O Pai Rico, Pai Pobre, que eu li lá no Brasil enquanto estava lá, ele não se aplica no Brasil. O Pai Rico, Pai Pobre, ele se aplica aqui. Então, no Brasil, não faz sentido você financeiramente ter uma casa, porque o aluguel é muito mais barato. Mas aqui não. Você tem o imposto, você tem vários fatores. Aqui o mortgage, ele é praticamente o mesmo valor do aluguel. E um dia a gente vai entrar nesse debate, porque isso é um debate longo. Para você explicar que tem depreciação, amortização, os outros fatores. Eu quero fazer uma conversa com você ainda nessa parte, né, da mecânica, da diferença. A gente já conversou sobre isso. De contratar um mortgage aqui no Brasil. Sim. Completamente diferente. Completamente diferente. Os benefícios e tudo mais. Cara, eu adorei a sua história. Você é uma história de uma pessoa que veio por acidente, conseguiu green card no Paraná, chegou até aqui. O seu porquê é bem claro e definido. E acho que hoje aqui os insights que eu tirei dessa conversa, para você que chegou até aqui e está nos acompanhando, é o seguinte. Educação, mentoria. Lembra quando ele ligou para o Aquiles em Atlanta? O que ele fez? Ele foi buscar informação. Foi teimoso, aprendeu sozinho, viu que não dava certo, continuou se educando, cercou de pessoas boas, teve mentoria para entrar na indústria que ele está hoje, tá? Focado no que ele está fazendo, ele não vende casa, ele não vende painel solar, ele não faz outras coisas, ele só faz mortgage, é o melhor que existe na área dele, porque foco. Então, não sei se você prestou atenção nisso aí também. Família, e quantas vezes ele falou de Deus nesse podcast. Então, essa é a receita para o sucesso. Não tem caminho curto não, tem renda. Não, cara, não tem não. Não tem não. Se você inverter a ordem das coisas, sim, começa a bagunçar. Tudo tem que seguir, tudo foi estabelecido. Você primeiro planta a semente para depois ela crescer. Ela não cresce primeiro depois que você planta. Primeiro você põe a lenha, depois o fogo te aquece. Certo. Então, a ordem é Deus, família
Entendeu? Se você inverter essa ordem, se você inverter e depois trabalho, se você inverter isso daí, dá errado. Dá. Porque nenhum sucesso financeiro justifica um fracasso na família. Eu vejo muita gente chegando aqui, muita gente que vem com esse hustle, que você me ensinou, eu nem sabia que era essa palavra, você que me ensinou o hustle. E só que se perde no meio do caminho. Esquece a família, Sim, larga da esposa, arruma uma namorada, o dinheiro começa a entrar, o dólar começa a entrar, sobe pra cabeça, o cara abandona quem ajudou ele no começo. Então, assim, a ordem tem que ser muito clara, cara. Nada pode estar acima de Deus. Isso que você falou é tudo, viu, bicho? Às vezes a pessoa acaba perdendo o foco, né? Porque tudo que brilha parece ser diamante. Sim. E nem tudo é diamante. Não, cara, nem tudo é. Entendeu? Eu vou encerrar com aliás, isso aqui hoje. Aliás, a maioria das coisas nasce pequena e depois cresce. Só a desgraça que nasce grande e depois vai diminuindo. Presta atenção, cara. É isso. Tudo começa pequeno. Eu tava falando com você sobre isso. Você começou o podcast, que embora, tipo assim, é bem profissional, mas tá indo, tá engatinhando, tá crescendo, entendeu? Um dia, que você falou, tava falando, ó, a meta é chegar em 1.000 e depois 5.000. Você tem os porquês. Sim. Mas começou o quê? Com 1, com 2, com 3. Jesus começou com 12. Jesus começou com 12, meu irmão. E quantos bilhões de seguidores ele tem hoje? Então, quer dizer, numa época que não tinha Instagram, numa época que não tinha internet, numa época que não tinha jornal, entendeu? Começou com 12 e chegou com bilhões. Então, só como eu falei, repito, tudo que você começa, nasce pequeno e vai crescendo. Só desgraça que nasce grande e vai diminuindo. Cara, então, eu acho que foi fenomenal isso aqui. Foi uma lição de aprendizado. Eu quero te agradecer a sua esposa, a família, por ter dividido você com a gente aqui hoje, que eu sei que você perdeu, né, a noite com o neném. E eu brinco muito que toda vez que você fala sim para alguma coisa, você tá falando não para outra. Toda faz vez escolhas, que você faz fala renúncias, sim, né? Para alguma coisa, você está falando não para outra. E hoje eu sou muito grato ao Henrique por estar aqui com a gente, a família dele por ter dividido ele com a gente. Espero que vocês gostaram desse aprendizado. Se você gostou, se inscreve no canal, curte, comenta. A gente está no Spotify, a gente está no YouTube, a gente está em todas as outras plataformas para facilitar para você absorver essa informação. Então, fica aí a dica. Muito obrigado por ter acompanhado a gente até aqui, Henrique. Cara, obrigado, de Thiago. coração mesmo, irmão. Obrigadão por ter vindo aqui hoje. Obrigado, seu irmão. Valeu por ter convidado. Foi do caralho, obrigado mesmo. Muito conhecimento aí. O próximo que a gente vai fazer agora, eu quero entrar nessa pegada financeira. Então fica ligado que vai sair um material legal. Muito obrigado a vocês que ouviram também. Valeu. This is the Thiago Prado Experience. Este podcast é patrocinado pela BRZ Insurance.